Amém, amados? Estenda as suas mãos para cá, vamos orar pela nossa pregadora de hoje. Para quem não conhece, ela é da igreja de Tijucas, a Ana Cristina, essa morena aí, ela trouxe até computador hoje. Amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti, Senhor, a Tua filha, Pai. Senhor, que nessa noite, Pai, que não seja ela, Pai, mas que seja o Teu Espírito Santo falando através dela, Senhor, aos nossos corações nessa noite. Usa ela, Senhor, como sempre o Senhor tem usado, Pai. Usa ela para o louvor da Tua glória. Eu oro, eu abençoo ela em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu saúdo a todos os irmãos com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Primeiro eu gostaria, ela vai soltar o louvor. O louvor ele fala um pouquinho sobre a gente. O louvor é da Cassiane. Sobre não reclamar. Ele fala só um pouquinho. Na verdade, pouca coisa sobre o que Deus colocou no meu coração para falar esta noite. Nesta vida que você vive enfrentando, sei que há muitos espinhos pra pisar na caminhada. E às vezes, sem querer, você começa a reclamar, porque se cansa de lutar e não vê nada. Sua fé parece que se abala, na oração você se cala, acabou o seu argumento. Escute o que eu te digo agora, não desista, geme e chora, Deus trará o livramento. Comece a adorar, comece a exaltar, comece a louvar, comece a clamar. Quando você clama, se ouve no céu. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Quando está na frente, as portas vão se abrir. Nosso Deus é forte, você vai vencer. Nesse nome santo você pode crer. Se a luta é grande, Ele é bem maior. Quando eu recebi o convite da pastora, semana passada, para trazer a palavra aqui, eu tinha mandado mensagem para ela dizendo que eu não poderia estar no culto no sábado de Tijucas. Mas eu estava passando por tanta prova, tanta aprovação no meu trabalho, que eu disse, Senhor Jesus, o que está acontecendo? Sábado a pastora me pergunta, você pode levar a palavra sábado que vem, domingo que vem, dia 13, em Canelinha? Eu levei no barco, Senhor Jesus. E agora? Eu falei que eu não ia dizer não quando a pastora pedisse. E agora ela pediu. A partir do momento que a pastora me mandou mensagem, eu já estava me consagrando alguns dias por outros assuntos, outras situações que vinham ocorrendo. Eu comecei a me consagrar especificamente para vir aqui hoje.
E eu já estava passando por uma situação e eu continuei passando pela mesma situação. Eu disse, Senhor Jesus, a palavra que eu for levar domingo, Senhor, o Senhor me entregue ela, seja por sonho, seja conversando com um filho seu, seja conversando com um ímpio, Senhor. Seja ouvindo um louvor, seja orando, Senhor. O Senhor me entregue a sua palavra, porque eu não quero levar algo que eu queira falar. A semana inteira eu orei desse jeito, eu chorei, eu dobrei meu joelho e eu orei a semana inteira, pedindo a Deus uma palavra. E essa palavra, por incrível que pareça, não saiu do meu coração. É uma palavra que não é leve, mas que também não está sendo leve para mim. Porque eu estou passando por isso, não de agora, mas é de um longo tempo. E essa palavra, eu disse, Senhor, mas essa palavra, Senhor, essa palavra é um pouco pesada, ela não é leve, ela não traz exaltação, Senhor. Ela é realmente para puxar a orelha. Senhor, me dá outra palavra. Eu não quero levar essa. Os irmãos nunca me ouviram falar na igreja, eles nunca me viram pregar, levar uma palavra, Senhor, e a primeira que eu levo é sobre isso. E não teve jeito. Eu procurei, mas a mesma era, eu lia, não vinha nada. Eu li e disse, Senhor Jesus, misericórdia. Eu não posso levar, Senhor, é muito pesada. Não teve jeito. Ele disse, vai levar. E pronto. Eu não tive opção de escolha, eu pedi. Só que não é o que eu queria. O que eu queria trazer é o que Ele mandou trazer. Gostaria que os irmãos abrissem sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 16. Nós vamos ler alguns versículos. Eu posso chamar essa pregação de hoje como o murmúrio precede a queda. Eu disse, Senhor Jesus, misericórdia, porque não é leve. Eu espero que os senhores hoje tenham vindo na igreja para ouvir a voz de Deus. Amém. Para ouvir o que Deus tem, não o que você quer ouvir, mas o que Deus mandou trazer até aqui. Amém. O título desse livro é Deus manda o maná. Todos conhecem a passagem, porque é sobre Moisés. O versículo 1 diz assim: partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Aos 15 dias do segundo mês, depois de saírem da terra do Egito, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram os filhos de Israel: quem nos dera termos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto à panela de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a este deserto para matardes de fome toda essa multidão. Eu disse, Senhor, essa palavra, eu sempre falo que a palavra primeiro vem para mim, que estou pregando. E como eu já disse, eu estava passando por várias situações e não é de agora no meu trabalho. Eu trabalho na área da educação. Eu já venho passando por muitas situações. E uma das que veio recorrente é sobre murmúrio. Sobre o diz que me diz que, fulano disse isso, Beltrano disse aquilo. E eu comecei a dizer, Senhor Jesus, eu estou perdendo a graça só em ouvir a pessoa falar. Senhor Jesus, me ajude e me dê discernimento sobre o que eu devo falar e como eu devo me portar nessas situações. E eu comecei a cortar essas pessoas, dizendo claramente, eu não quero perder a minha graça. Eu não pretendo perder a minha graça ouvindo, muito menos falando alguma coisa sobre o que quer que seja. Então, por favor, evita falar para mim. Eles me olharam,
Só que continuaram falando. Porque não adianta você falar uma vez porque você fala educadamente. Você sugere que você não deve falar para você, que eles não devem falar para você. E as pessoas não ouvem. Porque elas acham que todo mundo gosta de fofoca e de murmúrio. Principalmente em relação à vida dos outros. Eu falei, eu não gosto de falar sobre a vida de outra pessoa. Se eu tiver que falar sobre a vida de outra pessoa, eu chamo ela e falo para ela. Eu não falo para o meu colega, eu não falo para minha pastora, eu não falo para o meu pastor, eu não falo para o meu irmão da igreja, eu não falo. Por favor, não fale para mim. Eles começaram a me levar a sério. Isso já fazia alguns dias que eu estava pedindo a Deus, porque, por incrível que pareça, amados, toda vez que a gente abre a nossa boca para falar um murmúrio de alguém, seja do colega de trabalho, seja na nossa casa, do vizinho, seja da nossa igreja, do irmão que está ao nosso lado todos os dias, a gente pode estar orando e dizendo assim: Senhor, onde está a minha bênção? Senhor, eu estou orando tanto para receber, Senhor, onde ela está? Eu oro todo dia, Senhor. Eu jejuo. Eu dou o dízimo. Eu oferto, Senhor. Eu louvo. Senhor, onde está, Senhor, a minha bênção? E a gente às vezes não se dá conta mais que por causa de um detalhe que possa parecer insignificante para muitos, para Deus não é nem um pouco insignificante. Aqui nesse trecho, se a gente continuar lendo, vocês vão ver que por causa do murmúrio, o povo do Egito, o povo de Israel, perdeu a maior graça que Deus tinha prometido a eles. Uma promessa de que todos pisariam na terra prometida. Só que eles murmuraram. Só que eles não murmuraram contra Deus. Aqui diz bem claro, no versículo 2, e toda, aqui diz, na minha diz de um jeito, em outra versão diz assim: e toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Eles não falaram contra Deus. Eles falaram contra quem Deus escolheu para estar à frente. E eles não falaram muita coisa. Pode não parecer pra gente. Eles falaram, eles reclamaram sobre a comida. Sobre a falta dela. Eles não lembraram que eles passaram anos pedindo a Deus no Egito para que Deus tirasse eles de lá. Sobre o jugo que eles estavam de Faraó. Sobre eles estavam sendo maltratados, eles estavam sendo escravizados, eles estavam sendo mortos. E eles não pensaram nisso. Se eu não me engano, é 2 meses e meio que eles estavam caminhando. É 1 mês e meio que eles estavam caminhando no deserto. Já começaram. Esqueceram. Memória curta. Mas Deus prometeu, não prometeu, que vocês pisariam na terra que mana leite e mel. Mas o que aconteceu? O murmúrio. Por causa do murmúrio, eles perderam a graça. Por causa do murmúrio, eles perderam algo que Deus tinha prometido e dito para eles que eles iam ter. Uma terra que manava leite e mel. No entanto, a maioria não recebeu o que Deus prometeu. Ah, mas o que Deus promete, Deus cumpre. Sim, Ele cumpre. Mas não esqueça de fazer a sua parte. Não esqueça que a sua parte é extremamente importante. Porque Deus promete, mas se você não fizer, Deus não vai ali na tua cabeça e te pegar pelos cabelos e dizer: faça isso que eu estou mandando, porque a tua bênção está ali. Não. Deus fica na tua porta. Ele bateu, te prometeu. Mas se você não cumprir com a sua parte, porque Deus não faz o que nós podemos fazer. Deus só faz aquilo que nós não podemos fazer.
no livro de Números, capítulo 14, versículo 26 e 27, que diz assim: depois disso o Senhor a Moisés e a Arão: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Deus deu de tudo para eles. Deus tirou ele do jugo de Faraó. Deus deu alimento. Deus deu tudo o que eles precisavam. E mesmo assim, eles continuavam murmurando. Eles ergueram um Deus de ouro, enquanto Moisés foi buscar o Senhor. Eles murmuravam o tempo todo. Deus mandou alimento e disse: o que você pegar hoje, não guarde para amanhã, porque amanhã vem mais. Eles pegaram para hoje e para amanhã. O que aconteceu de amanhã? Deus não disse que não era para pegar? Porque eles foram pegar. No outro dia estava podre com bicho. Por que não ouviram o Senhor? Deus foi bem claro. Pegue o que você precisa para hoje, não para amanhã. Deus ficou tão, mas tão irado, porque Deus se ira. Deus ficou tão irado que Deus estava disposto a matar todos eles no deserto. Sabe por que eles não morreram? Você já leu essa parte? Porque tinha alguém intercedendo por eles. Aqueles mesmo que eles murmuraram, falaram, criticaram. Aquele que Deus escolheu no ventre da mãe, porque Moisés foi escolhido no ventre da mãe dele para ser alguém. E ele fez o passo a passo, ele passou por um processo longo. Não foi um processo pequeno, de alguns meses, alguns dias, não. Moisés passou por um processo gigantesco até conseguir, até chegar no momento de receber o que Deus prometeu para ele. Mas foi Deus que escolheu, não foi o homem. Não foi o rei, não foi o pai dele, a mulher, não foi ninguém. Foi Deus que colocou ele e Arão lado a lado. Mesmo assim, foram murmurar. Ele nem queria muito. Tem mais um detalhe. E quem é que quer quando Deus manda? Eu sou uma. Deus sempre falou, e não é de agora, desde que eu era pequena. Imagina só, eu tinha 5, 6, 7 anos e Deus sempre falou: o teu dom é no altar. O teu dom é a palavra. Quantas vezes eu falei para a pastora: pastor, eu estou fugindo dela. Só que não é o fugir, é o que Deus cobra. Porque Deus cobra. E Deus não é daquele, como se diz, tem um ditado que diz: Deus é pai, não é padrasto. Não se esqueça disso. Padrasto não pode bater. O pai pode. E Deus bate. Não escutou? Deus fala, Deus fala, Deus fala. Deus falou um monte para o povo de Israel. Falou. Quando ele se cansou, ele disse: chega, deu, todos vão morrer. Moisés disse: não, paizinho, não, por favor, paizinho, não. Moisés e Arão ali orando, pedindo, intercedendo. O que Deus fez? Mais à frente, Deus fala: nesse deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima. Aquele que não murmurou contra Moisés e Arão, de 20 anos para cima, entraria na terra prometida, não morreria. No entanto, aquele que murmurou morreria no deserto. Por isso eles passaram 40 anos no
num lugar que era para eles ter chego assim. E não foi por um pecado, meu Deus, um pecado enorme. Não. Foi por um pecado que está destruindo gerações. E a nossa, principalmente, a geração de agora. Murmúrio. É algo tão banal para o mundo. Não para nós aqui na igreja. Para o mundo falar mal, murmurar, é tranquilo, é fácil, é o que eles sabem fazer de melhor. Só que o inimigo é tão sujo que ele traz isso para dentro da nossa igreja. Começa com inveja. Daí começa fulano, beltrano, ciclano, apontando o dedo pro irmão. Não se esqueça que você está apontando, um tem 3 apontando para você e um está apontando para Deus. Então, querido, tome cuidado. Murmurar, você perde a graça. Depois você chora e diz: Senhor, por que eu não estou recebendo? Eu faço tudo certinho. O povo, por um tempo, fez tudo certinho. Mas o povo tem memória curta e nós, irmãos, também temos memória curta. A gente simplesmente esquece tudo o que não é, que não me importa. Com tanta facilidade, irmãos. A gente coloca tudo, banaliza tudo com tanta facilidade e a gente esquece que o nosso Deus não tem memória curta. Quando ele, aqui em Números 14, 26, quando ele reclamou para Moisés, ele estava disposto a matar todos. Imaginou uma pessoa, um ser maravilhoso como o nosso Deus, ele dizendo assim: chega, deu, não aguento mais. Já imaginou o quanto ele estava cansado? O quanto ele estava exausto de escutar murmúrios? Em Filipenses 2, 14 e 15. Aqui Paulo está ensinando, dizendo aos crentes sobre fazer tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandecereis como luzeiros no mundo. Quando eu li, eu disse: Senhor, esse versículo foi escrito agora? Porque ele é tão atual, ele é tão realista para nós hoje em dia. A gente está vivendo em um mundo que é pervertida, numa geração pervertida e corrupta. Eles estão invertendo os valores. E para eles murmurar não é problema nenhum. Só que Deus aqui disse, Paulo está escrevendo, que nós somos luz nesse mundo de escuridão. Como nós seremos luz na escuridão se nós não conseguimos nos separar deles? Quando nós estamos em um grupinho, eles conseguem dizer: essa aqui é crente, aquela daqui não é. Ou para eles está todo mundo no mesmo bolo. Está todo mundo falando a mesma língua. Porque cristão que é cristão não fala a mesma língua que o mundo lá fora. Cristão que é cristão fala e anda de acordo com a palavra de Deus. Se comporta de acordo com a palavra de Deus. Fala antes de falar.
ele pensa antes de falar. Porque depois que você fala, amado, a palavra não volta. E a palavra, todos sabem, tem um poder gigantesco na vida. Pode ser na nossa, do nosso irmão, do nosso colega, do nosso companheiro, do nosso trabalho. A nossa palavra, amados, tem um poder gigantesco. Nós estamos nos portando como cristãos? Quando alguém vem falar alguma coisa, antes eu ficava escutando e eu ainda dava minha opinião. E depois eu dizia, Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, eu faço tudo certinho? Senhor, eu sou uma dizimista, Senhor, eu oro, Senhor Jesus, eu busco, eu me consagro, eu vou na igreja. Eu não falo mal dos meus pastores e dos demais. Como eu estava me portando no grupo no qual eu estava inserida. E por incrível que pareça, não foi ninguém que veio me falar sobre isso. Foi o Espírito Santo. Que começou a tocar, sabe? Começou a incomodar. Aí você começa a ficar desconfortável quando as pessoas começam a falar e você diz assim, não é de Deus? Isso aqui não está certo. Eu comecei assim. Eu disse, não é normal, isso não está legal. Eu não quero isso perto de mim. Comecei a dizer, eu não quero perder a graça. Só que para o mundo perder a graça, eles não fazem ideia do que a gente está falando. Eles não sabem. Então eu tive que começar a explicar. Eu comecei a pregar. Bem claramente. Sabe o que é graça, amado? É quando eu estou pedindo algo para Deus e ela está bem pertinho de mim. Dá um toque para me pegar ela, a minha bênção. E eu abro a minha boca e aquele toque se torna quilômetros. Porque eu abri a minha boca e falei o que não devia. Falei onde não devia, com quem não devia. Eu acabei de perder minha graça. Eu perdi tanta graça assim, quando eu comecei a compreender que quando eu não abro a minha boca para dizer eu não quero escutar, porque isso não me faz bem, isso não é para mim, isso me faz perder a graça. Eu perdi mas tanta bênção de Deus na minha vida, simplesmente por me manter calada. Porque é cômodo a gente se manter calado quando alguém fala alguma coisa. É tão fácil. Você não vai se indispor com o teu colega. Aí como você é chata, tinha que começar a falar, né? É assim que começa. Deixa de ser chata, Cruz, eu tô falando, eu tô comentando, eu não tô falando mal. É assim, não é? É só um comentário. Olha, era só um comentário. O que Deus fez? Deus matou. Por causa de um comentário. Um comentáriozinho pro irmão, pro outro irmão. Não significa que eles não foram para o céu. Porque creio eu que eles foram sim. Mas eles não pisaram na terra que Deus prometeu para eles. A promessa que Deus fez a eles, não. A promessa que Deus disse assim, vocês pisarão uma terra que emana leite e mel. Imagina, Deus prometeu uma terra que emana, devia assim brotar torta direito. E você saber que você perdeu porque você não fechou a boca? Você saber que você perdeu porque você não soube esperar no tempo de Deus? Às vezes eu digo assim, Senhor, quanto mais o tempo passa, mais eu aprendo. Porque eu não sou crente cristã
de 1, 2, 3 aninhos agora. Eu nasci em berço cristão. Eu nasci na Assembleia de Deus. Então a minha vida inteira foi na presença de Deus. Ao menos na minha ignorância, eu achava. Porque a gente, conforme vai crescendo, a gente precisa aprender. Como diz a pastora, se não me engano é a pastora que costuma falar, quando a gente não é mais crente novinho, né? A gente tem que começar a andar sozinho. Só que isso ninguém me ensinou. Eu comecei a aprender com a pastora Mena. Eu aprendi tanta coisa que eu pensei que eu era expert na Bíblia. Eu disse, Senhor, eu não sei de nada. Senhor, eu sou uma pessoa leiga. Me ajuda. Eu comecei a pedir graça de Deus. Eu comecei a orar para que Deus me desse discernimento na minha vida e na sua palavra. Porque, amados, a gente lê, mas se você não compreende, não adianta. Se você vem na igreja, mas você não compreende a palavra de Deus, você não entende o que Deus veio aqui falar com você, comece a orar. Comece a buscar. Comece a jejuar e a pedir a Deus, Pai, me dê discernimento. Pai, me ensina. Pai, me ajuda. Antes, eu era muito arrogante. Muito. Até entender que eu não sou nada. Então agora eu não tenho medo nem vergonha nenhuma de dobrar meu joelho e dizer, Pai, me ajuda. Paizinho, eu não sei. Me ajuda. É tão fácil. Não é fácil, não. Principalmente quando você começa a errar. Ah, mas eu não estou errando. Ah, aí está o teu primeiro erro. Eu não estou errando. O único que não errou foi Jesus. Quando você diz eu não estou errando, tá aí o seu primeiro erro. Eu estou fazendo tudo certo. Comece a rebobinar. O que é tudo certo para você? É o tudo certo para Deus? Porque às vezes, amados, a gente acha que está assim, ó, tudo na paz, tudo certinho. Ah, Jesus, agora eu estou bem. Tá, é? Tem certeza? Ou é porque você está tão errado, que você não está sentindo o Espírito Santo na sua vida. Porque quando a gente está na presença de Deus e a gente comete um erro, por menor que seja, a gente sente vergonha. Ah, é vergonha. Literalmente, eu tenho experiência própria. Toda vez que eu vou cometer um erro, Jesus, depois eu vou ter que pedir perdão por algo que eu sei que é errado. E pensa na vergonha que é você dobrar o teu joelho e pedir perdão por algo que você sabe que você fez errado e você já sabia. Não é fácil. Porque Deus perdoa. Deus perdoa. Só que o problema é se você continuar no mesmo erro. No mesmo erro. Daqui a pouco, aquele é só uma brecha pequenininha que você não percebeu, ela já está deste tamanho. Você perdeu o Espírito Santo, você perdeu a graça divina e você não sentiu. Daí quando começa a colher o que você plantou,
Você começa, mas como? Por que isso está acontecendo comigo? O que foi que eu fiz? Dobre o joelho. Busque. Ore. E pergunte, Senhor, onde foi que eu errei? Não vai demorar muito, não. Vai começar a abrir na sua cabeça. Eu fiz isso, mas não é problema, né? Mas só isso. Não, mas nada, mas gente, não é nada. Foi só um probleminha, uma coisinha pequena. É nesses detalhes pequenos pra gente, mas pro inimigo é uma brecha gigantesca para ele nos derrubar. E pra gente levantar, amados, não é fácil. Para a gente levantar, a gente tem que ter coragem e força para dobrar os joelhos e dizer assim, Senhor, me ajuda, porque eu não consigo. Senhor, eu não consigo ir na igreja. Senhor, eu não consigo cantar. Senhor, eu não consigo ler a Bíblia. Senhor, eu não consigo orar. Eu não sei orar, Senhor, me ajuda. Se você não pedir, Ele sabe. Mas tem algo que Deus gosta, é de ouvir você falar. Porque se Ele fizesse tudo o que a gente só pensa, seria maravilhoso, né? A gente pediria perdão e pensamento. Pronto, tá? O problema é você proferir, pedir o perdão. Você fica com vergonha na presença de Deus. Quando você fala, quando você murmura, eu aprendi, gente, que olha, toda vez que eu vou abrir minha boca, ultimamente eu tô assim, eu engulo em seco, eu digo, Senhor Jesus, isso não. Que foi, Cristina? Nada, não foi nada. Mas você ia falar, mas não era de Deus, então não vai sair. Mas você vai falar, tá tudo bem. Eu disse, não tá tudo bem. Porque a gente só fala aquilo que não vai tirar a gente da graça do Senhor. E amados, pode parecer banal aos olhos do mundo. Pode parecer banal aos olhos da maioria das pessoas. Mas aos olhos de Deus, não. Nada é banal. Nadinha. Em 1 Coríntios, que o pastor leu ali, e 10. Nós começamos pelo Velho Testamento e vamos encerrar pelo Novo Testamento. Aqui, Paulo ele adverte sobre os pecados que o povo israelita cometeu. Ele adverte sobre todos os pecados que eles cometeram e o motivo deles terem perdido a graça de Deus. No versículo 10 ele fala assim: nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Os irmãos sabem de quem exterminador ele está falando aqui? Lembra do anjo lá no Egito que matou os primogênitos? Pois é. Ele é o exterminador. E aqueles que murmuraram, foi o exterminador quem nos matou. Pensem só, porque não cuidaram do que falaram. Não aprenderam com os próprios erros. E Deus deu tantas oportunidades para que eles aprendessem.
Eles sofreram tanto no Egito, mas não. Eles tiveram que voltar. E Deus ainda foi misericordioso, né? Matou ele no céu, pelo jeito, né? Porque era o seu povo, ele não ia deixar para o canto. Então, provavelmente, com a graça de Deus, estão lá no céu. Quer dizer, ainda estão dormindo para quando Jesus voltar, né? Mas pensa, você saber que os filhos, os netos, esses entraram na terra prometida. Esses foram pastores, porque Deus falou que eles cada um tinha uma função. Você saber que o seu pai, que o seu tio, avó, avô, não pôde estar lá, porque abriu a boca para murmurar contra Deus. Mas não foi contra Deus, não é? Murmura quem deu, murmura contra quem Deus colocou na frente, para você ver. Uma coisa que eu aprendi quando criança, a minha avó sempre dizia: nunca, em hipótese alguma, fale mal daquele que Deus escolheu para tocar a obra. Nunca! E eu levei isso para minha vida. Eu era criança quando a minha avó falava isso. Eu era criança, ela dizia: nunca, porque aquele que Deus colocou na frente, ele foi ungido pelo Senhor. Ele fez errado? Problema dele, vai se ver com Deus. Mas você não abre a boca. Ah, mas ele está errado. Deixa ele conversar com Deus. Porque se foi Deus que colocou ele ali, Deus também tira. Deus ungiu Saul, não ungiu? Quando ele perdeu o Espírito Santo, o que aconteceu? Deus tirou ele. Não foi? Eu digo assim, esses dias eu estava escutando uma pregação, acho que foi até lá, Tijucas mesmo, não lembro quem levou, que falou sobre Davi. Sobre Davi ser um homem segundo o coração de Deus. Mas vocês já viram o que foi que Davi fez? Davi matava, tranquilamente, sobre as ordens de Deus, mas matava. Davi foi um homem que fez muita coisa errada. Fez. Mas em algum momento na Bíblia vocês viram Davi enaltecendo as suas vitórias como ele próprio? Essa vitória é minha. Eu estava à frente, eu ganhei. Eu derrubei e venci Golias. Não. Eu só vejo Davi enaltecendo o Senhor. Engrandecendo o nome do Senhor. E quando ele errou, quando ele pecou, o que ele fez? Ele chorou. Se prostrou e chorou. Ele se humilhou aos pés do Senhor. Por que é tão difícil, amado, a gente orar, se prostrar e chorar aos pés do Senhor e pedir perdão? É uma coisa tão fácil, tão simples. Dobrar o joelho, orar e chorar. Mas não é chorar como quem não quer nada. Porque Deus conhece o teu e o meu coração. Quando você dobra o teu joelho para se arrepender de alguma coisa, tem que ser arrependimento. Não é da boca para fora. Da boca para fora, o mundo está cheio. Está cheio de cristãos pregando a palavra de Deus. Está cheio de gente que fala sobre a Bíblia. Mas não se esqueçam, amados, Satanás é um anjo. Ele conhece a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, melhor do que eu e você. E o dom que Deus dá, esse ele não tira.
Basta você cultivá-lo. Depois que você cultivou, ele não vai tomar de volta. Se você sair da presença dele, você vai continuar com o teu dom. Então, amados, tome cuidado. Orem, vigiem. Porque algo que pode parecer banal, simples, fez um povo inteiro morrer no deserto. Uma geração inteira. Nós ainda temos Sodoma e Gomorra, que só foi salvo uma família. Por quê? Pedido de um. Porque foi um pedido de um filho amado de Jesus Cristo. Só que Deus ainda disse: não olhe. E ali está dizendo, né? O que acontecia em Sodoma e Gomorra é o que acontece hoje em dia. E não está pior porque nós cristãos ainda estamos orando e intercedendo por isso. Então, amados, orem, vigiem. Tomem cuidado com o que sai da boca de vocês. Porque o que sai não volta. Não adianta. Como se diz, não adianta chorar o leite derramado. Depois não sabe por que está colhendo. Mas eu faço tudo certinho. É que nem fala, né? Uma fruta podre estraga o resto. Então tudo que você está plantando no reino do Senhor, toma cuidado. Porque o murmúrio pode tirar a tua graça. Mas eu planto tudo, mas eu faço tudo certo. Faça, continue fazendo. Só que agora vigie a sua boca. Porque por ela você pode cair. Por ela o inimigo pode te colocar no chão e você às vezes não conseguir levantar. Vigie e ore, amados irmãos. Quando você se prostra ao reino de Deus, quando você aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você tem um caminho a percorrer. E esse caminho é cheio de espinhos. Quando você dobra os seus joelhos para o Senhor, Ele te ajuda. Você não está sozinho. O Senhor Jesus Cristo está com você. Você pode se sentir sozinho, mas saiba que o Espírito Santo de Deus está com você. Quando você se sentir sozinho, sabe que às vezes o Espírito Santo está te carregando no colo. Se a luta está grande, se está difícil, dobre os joelhos. Se não consegue falar, chore. Porque o teu choro vai chegar no reino dos céus. Mas está difícil, tá? E vai ficar mais difícil. Porque o tempo do Senhor está chegando. E quanto mais o tempo do Senhor se aproxima, mais o inimigo usa. Tome cuidado, amados. Porque Jesus está voltando. Nós estamos vendo
Senhor, graças te damos, Pai. Muito obrigado, meu Deus, que o Senhor fala conosco através da tua palavra, usa as pessoas, Pai. Tem que ser muito grato a ti, meu Deus. Muito obrigado, Pai. Nos leva, Senhor, debaixo da tua bênção, debaixo da tua proteção, da tua misericórdia. Que nos alcance todos os dias. Sempre assim, paz, sempre assim, livramento, em nome de Jesus. Amém. Amém.